paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Bom, aqui em Salmo 78, no versículo 8, tem uma expressão assim, bem interessante, que diz: E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração. Vamos orar? Senhor Papai, obrigada por estarmos aqui juntos. Oh Deus, como a tua palavra ela é rica. Quando nós nos propomos a pensar nas escrituras, Jesus, que maravilha. Quantas escrituras maravilhosas. Que nós venhamos aprender um pouco mais da tua palavra, pensar, repensar naquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio dessa Bíblia maravilhosa, a qual nós seguimos e professamos nossa fé. Se por algum caso existe alguém aqui que ainda não creu com o coração, não confessou com a boca a respeito de Jesus, que essa pessoa creia e seja alcançada. Amém. Bom, essa expressão aqui, geração que não regeu o coração. Então eu indico você a, com calma, observar todo esse Salmo 78, é muito interessante. Então aqui nós temos um contexto e até mesmo uma parte que me tocou muito pessoalmente, que eu já compartilhei aqui no canal, de que os testemunhos, eles aumentam, né? Geram em nós a esperança no Senhor, a nossa confiança e tal. E o Senhor, ele justamente fez grandes maravilhas, né? Ele, ali a Bíblia inteira você vai ver o Senhor fazendo grandes maravilhas, demonstrando sua graça, sua misericórdia. Inclusive quando você estuda e vê a paciência dele com o povo de Israel, a paciência dele com a gente, nós percebemos também, é um ponto para nós percebermos o tanto que ele nos ama. E aqui, nesse texto, nesse contexto, nós iremos observar o salmista falando de tudo que o Senhor fez, né, para aquele povo que foi liberto do Egito, que estava ali escravo, mas aí o Senhor tira eles do Egito e faz grandes maravilhas no meio daquele pessoal, grandes e poderosos milagres, como diz a palavra, com mão forte te tirei do Egito. Então, com mão forte te tirei da escravidão. E aquele pessoal não foi alguém, né, aqueles primeiros que vivenciaram tudo aquilo ao vivo, não era alguém que tinha contado, eles estavam vendo, né, todas as coisas ali. E assim, abre um parêntese, o próprio Jesus diz, né, que não foi por falta de doente em determinado lugar que ele não realizava curas, mas pela incredulidade do povo, entendeu? Então, cara, para você crer no Senhor Jesus, não precisa você ver uma cura extraordinária, sabe? Você pode crer no Senhor Jesus através de algo simples, uma palavra, um canal simples como esse. Então, tem gente que por mais que viva um milagre na sua própria vida, é curado, assim, de doenças, assim, incuráveis na medicina, vê morto ressuscitando na frente, passa aquilo ali, passou uma semana, a pessoa parece que esquece, e, ela não crê em Jesus, ela não tá nem aí. Então não é pelo que você vê que você crê, mas sim pelo que realmente entra no seu coração, com coisas simples, pequenos gestos do dia a dia. Alguém trazendo um Jesus te ama pra você, você pode aí crer com o coração, nossa, eu creio de fato, Jesus existe, confessar com a boca e ter sua vida transformada. Fechando parênteses e voltando aqui, esse pessoal, eles de fato viram muitos milagres do Senhor, mas quero destacar nesse texto um ponto chave interessante, que é essa expressão nessa tradução que eu estou usando aqui, que é um povo, uma geração que não regeu o seu coração. E eu posso expressar para você aqui hoje, né, para a gente entender melhor, uma geração que não direcionou o seu coração, uma pessoa que não pegou o seu coração com a sua mão e direcionou ele. E aí, como assim, Jô? Eu sei que o coração é uma bomba propulsora de sangue, né? Como assim, meu coração? O que tem a ver com o meu sentimento? A Bíblia, ela usa a comparação do coração para expressar o que motiva as suas decisões.
é como se dissesse assim, a sua intenção, entendeu? Porque, tipo, eu posso fazer determinada coisa, mas tudo que eu faço tem uma intenção por trás, entendeu? Tudo que eu faço tem uma intenção. E aí o Senhor, ele olha justamente pro coração. Existe uma história muito famosa na Bíblia, que é a história do Davi, que matou o Golias e tal, que quando o Senhor ele vai escolhê-lo, a palavra diz que, fala assim pro profeta Samuel, que estava ali se deixando levar pelo visual, né, pela visão, pela aparência, que o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. Então tem um princípio bíblico bem forte, bem presente nas escrituras, que é o analisar de Deus na intenção. Eu já citei uma das minhas pregações, né, que não aqui no canal, mas que o Senhor é interessante, se você ou parar para prestar atenção nisso, você vai constatar isso também. Quando você estuda ali o Novo Testamento, a partir do momento que o Senhor Jesus ele já aparece aqui na Terra e começa a conversar com o pessoal, é interessante que você olha para ele e Jesus ele não tá conversando com o exterior, ele tá conversando com o interior da pessoa, é muito legal, porque tipo, a pessoa fala A e Jesus fala B, a pessoa fala C e Jesus fala D, tipo, parece às vezes que ele tá, a pessoa tá falando uma coisa e ele tá respondendo outra completamente diferente, tipo, como se eu chegasse para você e falasse assim, vamos ali comprar o pão, o que, que você gosta? Você gosta de pão doce ou pão salgado? E aí você me respondesse assim, não, a faculdade hoje não sei o que, não sei o que, sabe? Como se um estivesse falando de uma coisa e outro estivesse falando de outra. Mas é interessante que o Senhor Jesus, ele maravilhoso, glorioso, né? Jesus sendo Deus, né? Totalmente pessoa, mas totalmente Deus também, né? E aí Jesus, ele vinha alguém falar com ele e ele respondia a intenção da pessoa, né? Ele respondia o que estava no coração daquela pessoa. Então muitas vezes vinham alguns mestres, alguns fariseus, alguns saduceus e vinham com uma jogadinha ali, alguns até elogiavam ele, mas Jesus dava uma resposta certeira que vinha de contra a realidade da intenção daquelas perguntas. Ele é super mestre, maravilhoso e eu tenho muita vontade de ser igual a ele nisso. Ele é muito bom e, claro, igual a ele em tudo, mas percebe, a mulher do poço, ela veio conversar com o Senhor Jesus, mas ele já estava direcionando aquela conversa de um jeito assim, meu, eu sei da sua vida, então você tá falando de uma coisa aqui, mas eu já sei da sua vida, entendeu? Então, é justamente isso. Essa comparação bíblica com o coração é o centro das emoções, o centro dos sentimentos, o centro das intenções. Tem uma expressão, uma tradução do Gálatas 4, se eu não me engano, é o Gálatas 4, que ali tem um versículo que vai dizer que o Senhor Jesus ele intercede junto ao Pai diretamente do nosso coração, né? Ou seja, da nossa intenção, daquilo que está no nosso interior. Ele olha e vê o que vai lá dentro. Jesus ele olha e vê o que está ali dentro do nosso coração e intercede junto ao Pai mediante aquela verdade que está dentro de nós. Então, é até interessante que quando você estuda a anatomia, a fisiologia, você vai observar que as principais veias e artérias elas estão saindo do coração. E é justamente do coração que sai todo o sangue oxigenado e tal, para trazer vida para o corpo inteiro. E quando você compara com a palavra, você vai constatar isso. A palavra ela usa já sabiamente o Senhor que criou a gente, falando que do coração procede os caminhos da vida. De fato, essas artérias, né, essas veias, elas vão levar aí a vida para todo um organismo. Então, tem super a ver as comparações que o Senhor faz. E sabendo disso, que a Bíblia usa o coração, mas ela está falando ali de intenção, é só uma ilustração mesmo para ajudar a gente a compreender que o texto ele diz que é uma geração que não regeu o coração, ou seja, é uma geração que não conduziu as intenções, uma geração que não pegou o coração e falou, não, peraí, eu vou liderar isso daqui. E abrindo parêntese de novo, não adianta a gente querer liderar outras pessoas se nós não nos autolideramos.
Então, a primeira pessoa que você precisa liderar é você mesmo. A primeira pessoa que eu preciso liderar é eu mesma. Então, assim, esse pessoal, eles viram, né, fechando parênteses e voltando, eles viram o Senhor Deus fazer grandes maravilhas, tanto é que aqui no texto vai falar as grandes obras do Senhor, mas esse pessoal simplesmente eles voltavam pro erro, voltavam pro pecado e não queria saber de Deus, entendeu? Então Deus fazia milhares de coisas, abria um mar vermelho, era uma coisa maravilhosa, sabe? As pragas do Egito para libertar o povo e tal, e alimentava e tal e tal. E o pessoal não tava nem aí. Eles simplesmente passavam um tempo, não queria saber de Deus mais. Não era todo mundo, nós iremos observar que, por exemplo, Josué e Caleb, eles vão ali se posicionar e falar, não, gente, a terra ela é boa, assim, e vai contra esse pessoal que tanto reclamava e tanto criticava as obras do Senhor. E esse é o ponto que nós precisamos, de fato, trabalhar na nossa vida. Esse coração direcionado, entendeu? Esse reger o próprio coração, esse olhar para si mesmo e falar, peraí, eu tô sendo grato? Eu estou de fato sendo alguém diferente ou eu estou igual o pessoal lá que foi liberto do Egito, que a Josi tá falando aí e tal, que não é coisa da cabeça dela, eu tô lendo na Bíblia, é exatamente o que aconteceu. Quem eu tô sendo na história? Nós aqui hoje, dessa geração, somos o novo Israel de Deus. Nós também estamos de passagem aqui, caminhando para Nova Jerusalém. Então não é só sentar e ficar olhando o pessoal lá do Egito e ficar, nossa, gente, que pessoal, nossa, terrível eles, né? Nossa, como eles foram contra Deus. E ser igual hoje. Então, nós iremos observar posteriormente a todo esse acontecimento, a Bíblia falando, gente, não seja igual a eles, sabe? Tipo, a minha mãe, ela sempre ensina pra gente assim, pega o erro dos outros, olha, vê que a pessoa se deu mal e não faça na sua vida. Não precisa você fazer errado também para você se dar mal e descobrir então que é errado. Então, nós olhamos qual foi o fim desse pessoal. O Senhor Deus gostaria de usá-los aí como um espelho, né? O pessoal que seria aqueles que apresentariam a vontade de Deus para a humanidade, mas eles falharam na missão dele. E assim, pessoalmente, observando as escrituras, eu entendo que um dos principais pontos que levaram ao fracassar desse pessoal, que é o Israel, né, segundo o chamado de Deus, é essa murmuração. É a falta de gratidão, é a falta de reger o coração, é a falta de pegar o coração e fazer assim, ó, vem aqui, intenção, vem aqui, deixa eu liderar você. Acredito que foi uma falta de liderança pessoal, foi uma falta de autoliderança do pessoal de Israel que os levaram a esse fracasso na missão deles. Eles não regeram o coração. Então, não saia daqui hoje sem fazer essa autoanálise. Não saia daqui hoje sem observar, eu tô regendo meu coração? Porque uma geração se perdeu, cara. Porque eles não regeram o coração, eles não regeram as intenções deles, eles não observaram aquilo que estava ali dentro, eles não reconheceram os milagres do Senhor, eles não levaram em consideração, eles assim, tô nem aí, tipo, viram coisas maravilhosas, mas deixou passar. Então, será que eu não tô sendo assim também? Às vezes o Senhor fez tantas coisas na minha vida, tantas coisas na vida da minha família, tantas coisas no meio do meu povo, da minha igreja, tantos testemunhos, e eu não tô dando a devida importância. Então, esse momento é para isso. É para essa reflexão. De pegar a Bíblia que olha pra gente e fala assim, não faz igual. Entendeu? Olha o que aconteceu aqui, não faz igual. Amém? Então, pega essa palavra, não como algo para desanimar você, estou fazendo tudo errado, mas como uma palavra de um pai amoroso, sabe? Como um pai amoroso que fala, filha, tem um buraco ali na frente, vamos desviar?
filho, vamos sair desse buraco aí, porque isso daí fez uma geração inteira se perder, hein? Vamos lá? Eu te amo, vamos melhorar? Então, também não receba a palavra de Deus como uma condenação, mas como uma vírgula na sua vida, como vamos continuar? Vamos melhorar? Vamos sair desse nível aqui para mais? Receba como uma orientação bem legal, que vem do Senhor para nos livrar de nós mesmos. Amém? Espero que você tenha um ótimo dia. Fique com Deus. Grande beijo. Olha, aproveite e desfrute, porque esse é o dia que o Senhor te deu. Se alegre, celebre na presença desse Deus que te ama. Beijos, até mais. Fique com Deus, fique com Deus. Graça e paz.